Durante a sua carreira como desenvolvedor, eu tenho certeza que você já passou por vários desafios técnicos, principalmente se você busca uma vaga internacional ou em uma grande empresa, onde você sempre vai ter aquela etapa técnica da entrevista, onde a maior parte das vezes é resolvendo algum desafio do LeetCode. E o segredo deles é sempre entender qual o padrão deles e qual o melhor algoritmo que se adapta naquele caso. E um exemplo muito famoso é quando você tem um dado sequencial, por exemplo, uma lista, um array, uma sequência que seja, e você tem que pegar números contínuos e fazer uma operação com eles. Deixa eu te dar um exemplo para ficar mais claro. Você tem uma lista de 10 números. Você quer saber qual a maior soma de 3 números sequenciais, um depois do outro. Então, o que você tem nesse caso? Você tem algo tipo isso aqui, ó. Você tem essa lista e ele quer saber qual que é a maior soma. Se é 4, 2 e 1, se é 2 menos 1, 7, menos 1, 7, menos 8 e por aí vai. Se você já passou por algo assim, tem um algoritmo que ele mata todos esses problemas de forma simples, que é justamente o Slide Window. E é o algoritmo que eu quero te ensinar a entender no vídeo de hoje. Se você ficar até o final, eu vou te ensinar a detectar padrões desse algoritmo, saber quando ele consegue ou não resolver um problema, como você usa ele independente da linguagem e os principais tipos de implementações. Você tem tanto ele em janela fixa, quanto também em janela que pode se expandir ou reduzir de tamanho conforme o tempo. No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando tudo isso, então fica ligado, presta atenção e o mais importante de tudo, faça você mesmo esses exercícios depois, para você poder frisar e treinar na prática. Então eu vou voltar aqui para essa tela, tá? E vou fazer com você o algoritmo. Vamos pensar primeiro que você não saiba ainda que existe esse sliding window. Quando você encontra algum problema desse tipo, o que você estaria fazendo? Você pegaria os elementos de 0 até 2, que são os 3 primeiros, de 1 até 3, que são os próximos 3, e por aí vai. Repara, quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou basicamente fazendo um for dentro de um outro for, o que acaba ficando pouco performático aqui, né? Imagina só se fosse uma lista muito grande. Você está fazendo esse for dentro de um outro for, você acaba tendo um problema de complexidade O de n ao quadrado, que é uma complexidade quadrática, tá? Então vai ficar essa letra bonitinha aqui mesmo para quadrática. E se eu te falar que o Slide Window permite você arrancar esse 2 daqui e virar uma complexidade de O de n, porque ele vai percorrer a sua lista uma única vez e vai te falar todas essas opções que você tem aqui, sem precisar fazer todo esse negócio complexo aqui, tá? Então para isso, vamos começar entendendo por que ele tem esse nome. Slide Window seria uma janela deslizante, né? Então imagina que nós temos uma janela, nesse caso ela é fixa, porque ela tem 3 elementos. E eu vou mover essa janela para cá e vou mover essa janela para cá. Então nesse caso aqui, ó, deixa eu sair aqui do modo caneta, né, para ficar mais fácil para vocês. Ó, eu pegaria essa janela aqui e moveria ela para cá. Moveria ela para cá, moveria para cá e finalmente moveria para cá. Parece a mesma coisa que a gente fez, né? Eu te falei que eu pegaria isso. Então, qual é o segredo dele conseguir fazer isso numa complexidade O de n? Olha só, pega esse segredo aqui que é muito bom dele e é a forma que você vai fazer para não ter mais dúvida do que é o Slide Window. Nós vamos dividir esses elementos aqui dentro conforme o poder de influência que eles têm. O poder de influência seria o quê? Vamos pensar na soma. A soma é 4 mais 2, que dá 6, menos 1, que dá 5, certo? Então, se eu estou fazendo a maior soma, o que eu tenho nesse instante aqui? Bom, eu tenho que minha soma deu o valor de 5. Qual que é a influência do primeiro número? O primeiro número influenciou em 4. O segundo número influenciou em 2 e o terceiro número influenciou em menos 1. Óbvio, né? Óbvio. Só que agora, olha isso aqui. Imagina que eu reduzi essa minha janela para cá, ó. Eu reduzi só para esses 2. Ou seja, eu tirei esse primeiro elemento. Eu não preciso recalcular quanto que eu tenho aqui dentro desses 2. Eu sei que eu perdi um certo poder. Eu perdi esse 4 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu valor atual é o 5, e vou pegar o número que saiu, que é o 4, ou o índice 0 aqui, né? Índice 1, 2, por aí vai. Então, eu vou fazer o seguinte, 5
menos o valor do meu array, né, da minha lista, na posição 0. Qual que é esse aqui? É o 4. Então, 5 menos 4, eu sei que me sobrou 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar essa janelinha para cá, né? Então, é a mesma coisa que eu só movi. Só fiz passo a passo para você entender o que estava acontecendo. Nós tiramos o primeiro e agora entrou esse cara. Ele tem uma influência 7. Então, eu vou somar, eu vou adicionar esse cara aqui no meu cálculo, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Bom, se eu tinha 5 menos 4, que me deu 1, né? Deixa eu ver aqui, vou até mover aqui para você poder enxergar melhor, né? Então, aqui sobrou 1, agora entrou 7. O que eu vou fazer? Vou pegar o 1, vou somar mais 7 e ele vai me dar 8. Então, eu tenho o valor de 8. Qual que era a soma que eu tinha antes? Era 5. 8 é maior do que 5? É. Então, o meu maior número atual, temporário, é o 8. E aí eu vou fazer o mesmo passo a passo. Eu vou pegar essa minha lista, né? Eu reduzo 2, aumento menos 8. Então, qual que é o cálculo que eu vou fazer agora? Qual que é o algoritmo que a gente está fazendo por trás dos panos? Eu vou estar pegando aqui, então, o meu valor atual. Então, eu vou chamar ele aqui de VA, beleza? Vou colocar, então, esse cara valendo 8 só para você saber, tá? Mas, obviamente, a gente vai estar pegando da variável lá. Beleza. O meu valor máximo também é 8 no momento, né? Que a gente viu que até então ele é 8. Então, só vou deixar aqui para você lembrar também do valor máximo. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Qual que é o meu novo valor? O meu novo valor é o VA menos o valor que saiu, tá? VQS, mais valor que entrou, VQE. Então, se o número que saiu foi o 2, o número que entrou foi o menos 8, eu vou fazer o seguinte, 8 menos 2 menos 8. Isso aqui me dá 6, 6 menos 8 me dá menos 2. Então, eu sei que agora, somando isso aqui de cima, eu tenho menos 2. Menos 2 é maior do que 8? Não, não é. Então, eu não vou atualizar esse valor. Eu vou deixar ele aqui ainda. Eu sei que no desenho pode parecer um pouquinho complexo. Eu vou resolver ele em Python com você. Eu resolvo em Python porque é a linguagem que eu tenho mais familiaridade, é a que eu trabalho no momento. Porém, o algoritmo é sempre o mesmo, né? Se você resolve uma linguagem, você resolve nas outras depois. Então não fique preso a isso, tá? Não se sinta preocupado. Então vou lá para o Visual Studio Code e já volto aqui com vocês. Aqui no Python eu fiz o seguinte, eu implementei o meu array igual aquele que nós tínhamos lá no exemplo e coloquei o índice aqui só para você ver qual que é o índice de cada um para ficar mais fácil de acompanhar o algoritmo, tá? Eu vou começar aqui definindo a função def maxsum, a soma máxima, né? Só que para você poder replicar esse algoritmo sempre, independente do tamanho da janela, só dela ser fixa, a gente vai colocar o k aqui, maxsum de k. Então eu vou sempre passar o meu array e o k. O k é o tamanho da janela, tá? Então você vai ver isso em muitos algoritmos, muitos exercícios. É só você fazer o seguinte, k é o valor que ele te passar, é o tamanho fixo da sua janela. No nosso caso vai ser 3. Vou fazer o seguinte, eu tenho aqui que começar o meu máximo, né, que é a minha soma máxima, e o meu atual, que é a minha soma atual. Vou fazer o seguinte aqui, ó, current sum. Se fosse um algoritmo convencional, a minha soma começaria em 0, não é? Afinal, eu não tenho soma alguma. Porém, a gente já tem uma janela fixa. A nossa janela é de 3 elementos. Então, o que eu vou fazer aqui? A minha soma atual, ela é o array dos 3 primeiros. O 0, o 1 e o 2, certo? Os 3 primeiros índices. Então, array em 0, mais array em 1, mais array em 2. Beleza. Isso aqui no Python eu também posso fazer de outra forma, mas se a sua linguagem não der, você deixa assim, tá? Que é colocar a soma de array da posição 0 até a posição k. Então ele vai pegar do 0 até o 3, não contando com 3. Então 0, 1 e 2, beleza? Eu também posso só ocultar esse 0. Só de eu ocultar aqui, o Python já sabe que vai pegar do início até o k. Só vou deixar o 0 para caso você não seja assim fluente em Python, né? Não ter dúvidas depois. E aí eu vou colocar aqui a minha soma máxima. Atualmente, ele é o current sum. Por quê? Bom, eu não tinha nada, agora eu tenho uma soma. Ela já é minha maior de qualquer jeito. Então você tem essas duas linhas aqui, tá? O Python também me permite fazer isso aqui, ó. De colocar assim. Opa! Então, a minha soma máxima tem o mesmo valor da minha soma atual
que tem o mesmo valor da soma do meu array de 0 a k. Só para você ver que não precisa de muita linha de código e nem muita complexidade. Assim ainda fica legível para você. Porém, se você estiver resolvendo numa entrevista, aqui não é árvore, tá? Você não está desmatando uma floresta. Pode colocar com mais linhas de código, se ficar mais legível e mais fácil para você, tá? Agora a gente vai começar a fazer aquilo de deslizar, lembra? Eu tenho ela aqui, sempre esse tamanho, tá? Ela não fica expandindo, ela é sempre assim. Só que ela vai deslizando. E o que é deslizar? É remover o último elemento e adicionar o próximo que eu tenho. Então eu removo. Qual que é o último aqui desses 3? É o 0, né? E aí ele adiciona o próximo que é o 3. Essa vai ser minha nova janela. Qual que é o último? É o 1. Então eu vou pegar agora esses 3 aqui e eu vou fazendo isso. Então for i in range k len array. Então isso aqui no Python eu só estou iterando os dados, tá? Eu estou fazendo um laço for, que eu começo da posição k, ou seja, eu vou começar do 3, né? Afinal, esses 3 aqui eu já tenho, o 0, 1, 2, e agora eu vou começar da posição 3. E vou até o final, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. O current sum, a minha soma atual, é igual a ela mesmo, né? A soma que eu tenho no momento, mais array em i, ou seja, como eu estou começando aqui em k, o i ele vai ser o valor que está nessa posição, ou seja, ele vai ser o 7 aqui, tá? Então eu estou pegando o valor 7 e eu vou fazer o seguinte, menos, e o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o i menos o k, ou seja, eu vou pegar o valor atual, né, que é o 3, então menos o valor que é 3 também do k, que é o da janela, que é o 0 aqui, e vou estar removendo ele. Ou seja, eu estou adicionando o próximo, né, o meu atual, se você preferir, e estou removendo aquele último da janela, a que eu andei e perdeu. Você também pode, para deixar isso aqui mais fácil, se a sua linguagem permitir, é claro, você coloca o mais igual, tá? Então assim já pega o valor da soma atual e você apenas aumenta e reduz do último. Pronto, a gente já fez esse passo aqui. Qual que era o último passo que a gente tinha? É ver qual é o maior, se é o meu atual ou o que eu já tenho na memória. Então é só fazer aquilo, né? If current sum maior que maxSum. Só vou mudar aqui o nome para ficar maxSum, tá? Só para não ficar conflitando com o nome do método, tá? Então eu vou colocar aqui maxSum igual a currentSum, tá? Só você fazer esse if. Eu vejo se o meu atual é maior que o máximo que eu já tenho. Se for o meu máximo, passe o atual. Você também pode fazer na sua linguagem, muito provavelmente, usar a função max, que a linguagem já faz isso automaticamente para você. Então o Python vai ver para mim o que é maior. É maior o maxSum ou o currentSum? E vai pegar o valor para mim. Feito isso, ele vai percorrer todo o meu array, fazendo aquela movimentação de janela. E aí, acabando esse laço, eu sei que eu já posso retornar o maxSum, que vai dar certo aqui sem problema algum. Só para você ver, se eu tivesse feito aquilo em Python, assim, de definir tudo numa linha só, é só isso aqui que você precisa para resolver todo e qualquer exercício que tenha slide window de tamanho fixo. Então é muito fácil mesmo. Vou vir aqui e vou colocar para você print maxSum de k, passando o meu array e passando o valor do k, né? Que no caso é o 3. Então, vou executar isso aqui e vamos ver o resultado. Ele me falou que o maior que ele tem é 8. E conforme a gente viu, né? Era quando pega o 2 menos 1, que dá 1, mais 7, que dá 8. Então, ele veio e resolveu aqui, ó. Vou só limpar aqui o meu terminal. Vamos mudar alguns valores aqui. Então, vamos colocar, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que eu espero é que ele pegue esses aqui, né? E o resultado tem que dar 15. Então eu vou rodar novamente e você pode ver aqui embaixo, tá pequenininho, mas o resultado é 15. Então pode ver que ele tá pegando normal, ele tá já funcionando. A gente já conseguiu desenvolver o nosso algoritmo, lembrando que ele é apenas um algoritmo fixo. Agora eu vou voltar lá para minha lousa para ensinar o algoritmo que a gente pode mudar o tamanho aqui da minha janela, beleza? Então já volto com você. Pronto, vamos pensar nesse exercício aqui, ó. Encontre a maior sequência sem repetição de letras, retornando o seu tamanho, ou seja, retornando o tamanho da sequência para a string abaixo, tá? Que eu coloquei aqui de outra cor esse retornando o seu tamanho, porque tem duas formas de você fazer esse tipo de exercício aqui de slide window. Algumas vezes ele vai te pedir para você retornar a sequência. Vamos supor que seja, sei lá, essa primeira aqui, ó, desses 3, tá? Então ele vai pedir para você retornar ela. Você tem que retornar A, D, C. Algumas vezes ele só quer o tamanho.
então você retorna 3. O que vai mudar? Basicamente, você ou salva isso aqui e sempre compara o tamanho dele, né? Então no Python é executar o len do meu texto. Então aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o tamanho 3. Ou a gente pode simplesmente já usar o tamanho. Os dois vai ser igualmente simples e igualmente tranquilo de resolver. Eu só coloquei tamanho aqui para ficar mais fácil de te explicar, para não ter que ficar toda hora colocando len de tal coisa e parecer que é algo assim mais estranho, né? Então vamos pensar primeiro aqui comigo que nós temos o seguinte caso, ó. Eu vou começar com a letra A, tá? Eu tô pegando aqui somente o A, não tô pegando mais nada além dele. Aí eu vou pegar o meu D. Como que eu faço para pegar o D? Eu só aumento a minha janela. Então a janela tá expandindo, tá? Tô levando ela para cá. Repetiu uma letra? Não, não repetiu nenhuma. Qual que é o maior tamanho, então, que eu consegui até o momento? Até o momento eu consegui 2. Aí eu vou vir aqui e vou expandir uma terceira vez. ADC. Repetiu? Não, não repetiu. Qual que é o maior até o momento? O maior até o momento é 3. Beleza? Eu vou fazer a mesma coisa, vou expandir para cá. Quando eu expandir, agora já deu erro. Agora já quebrou, beleza? Você veio até aqui e viu que quando você chegou nesse momento, foi a letra A que travou o seu código. Quem fez o seu código parar de poder ir para frente, né, da sua janelinha tão tamanho, foi o A. O que você vai fazer então? Você vai reduzir essa janela aqui até que não tenha mais A nela. Então vamos supor que tivesse mais A's desde aqui, ó. Você vai reduzindo, né, até o A sumir. Então você veio aqui, o A sumiu, o A sumiu. Boa. Qual que é o meu tamanho agora sem aquele A? O meu tamanho agora continua sendo 3. Então o 3, ele empata, né, aqui, então tanto faz. O meu maior tamanho ainda é o valor 3. Então eu vou vir aqui e vou novamente mover a minha janela para cá, ó. D, C, A, B. Não repetiu. Qual que é meu novo valor aqui? 4. 4 é o maior? 4 é maior que 3? É. Então 4 é o meu novo recorde. Então eu já vou matar os 3 aqui. Agora eu vou vir e vou novamente mover. Movo para cá, para o C. E agora deu problema, hein? O C, ele tá repetindo na sequência. Eu não posso continuar com ele. O que eu vou fazer então? Eu vou mover minha janela para cá. Movi. Resolveu? Não, não resolveu. O C ainda está dentro da janela. O que eu vou fazer? Eu vou mover de novo. Então aqui eu tenho um while, tá? Quando eu faço esse while, o que eu estou fazendo? Eu estou movendo até não ter mais esse problema. Agora já não tem mais problema nenhum. Qual que é o tamanho aqui? O tamanho é 3, né? A, B e C. 3 não é maior do que 4. Então eu só ignoro ele e vou continuar aqui. Então eu chego até o B. O B tá dentro? Tá, então eu faço de novo. Movo 1, continua, movo 2. Beleza. 2 é maior do que 4? Não. Então eu movo pro final. Nossa, tem outro B. Movo. 2, não, movo de novo. 1. Acabou aqui como 1, né? A entrada final dela teve um tamanho 1. Você também ignorou. Qual que foi o maior que você teve? O maior que você teve foi o 4. Então você retorna esse valor 4 aqui. Como que eu sei que esse é um algoritmo que eu resolvo com o slide window? Como que eu sei que ele não é qualquer outro tipo de exercício? Tipo fazer, tipo somando aqui, vendo quando tem repetição, quebrando substrings, fazendo anagramas ou o que você quiser. Eu sei porque eu estou trabalhando numa sequência e essa sequência aqui, né, são dados contínuos. Então, se eu tenho uma sequência ou um dado contínuo que está dentro de um vetor, dentro de um array, dentro de uma lista, eu consigo estar utilizando esse meu algoritmo do slide window. Como você viu, agora ele não é sempre fixo, né? Ele não é sempre esse tamanho e a gente vai só movendo ele. Não, a gente pode tanto expandir quanto reduzir conforme a gente tem essa necessidade. Então, eu vou pegar a mesma coisa aqui e vou levar para o Python para a gente poder resolver lá também, tá? Agora, vamos resolver isso aqui no Python. Isso aqui pode parecer um pouco mais difícil do que o anterior. Então, eu vou fazer um pouco com mais calma e deixar o código maior aqui, até para ficar mais fácil para você. Eu também vou fazer ele em português, só para se por acaso você está assistindo e está treinando o seu inglês, ficar ainda mais óbvio quando você vê aqui o que eu estou fazendo, tá? Então já deixa eu até aproveitar para mudar aqui para texto. Vou colocar então ADC
ABCBB. É aquele mesmo que a gente fez. Então vamos lá, def maior string sem repetição. Vamos deixar sem repetir, né? E aqui eu vou passar o meu texto, beleza? Tendo isso, o que eu vou estar fazendo, ó? Eu vou colocar aqui letras vistas. Isso é muito importante você fazer. Isso aqui é um algoritmo chamado SIMS, né? SIM de visto ou known de conhecido, tá? Se você viu o primeiro vídeo sobre LeetCode, a gente resolveu já fazendo um algoritmo assim também. Basicamente, a gente está criando uma memória, tá? Então a gente tem a memória do que a gente tem aqui, tá? Como a gente não sabe o tamanho da minha janela, eu não posso definir aqui um K fixo. Eu preciso só colocar aqui o meu início. Então a gente vai começar na posição 0 e o meu maior tamanho. Qual que é meu maior tamanho? Bom, se eu só comecei no 0, eu só tenho ele tamanho 0, não fiz nada ainda, tá? Se você quiser, você pode colocar 1 também aqui para iniciar, dá na mesma. Você já considera a menor janela, que é a janela de valor 1, né? Que é só aquele próprio elemento, tá? E aí vai como que você queira fazer, beleza? Pra gente fazer certinho aqui, eu vou começar falando do 0. Vou colocar aqui o meu código vai ser responsável por estar criando essa janela. Você vai entender melhor. Eu vou fazer o seguinte, já que eu já tenho o início, eu quero ver até onde que eu chego, até onde que eu vou ao fim dele, beleza? Então, fim, in, e aqui eu vou colocar range de len do meu texto. Isso aqui vai fazer eu percorrer todo o meu texto, do início ao fim dele, tá? E vou colocar o seguinte, while, que é um enquanto. E aí eu vou fazer o seguinte aqui. Isso aqui é do Python. Set é um conjunto. Um conjunto, ele não tem repetição. Então eu já sei que nunca vai ter duas letras A's aqui. Além de fazer isso, ele também tem uma inserção de O de 1 e uma remoção de O de 1 também. Então é muito rápido. É tipo tá trabalhando na velocidade de um hash, beleza? Então é justamente por isso que eu tô fazendo aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, while texto, enfim, in letras vistas. O que que eu tô fazendo então? Eu tô fazendo uma busca aqui também, né? É O de 1 para ver se o texto aqui no fim ele já existe. Se existir, então o que que eu faço? Eu vou, né? Lembra, se já tem aqui, eu já tenho A. Se eu já tenho o A aqui, o que que eu faço? Eu removo esse primeiro A, né? Para ficar agora só isso aqui. Então, letras vistas ponto remove e eu vou remover texto em início, tá? Eu vou remover essa primeira letra, aquela que estava no início. E vou mover o meu início 1 a mais para a direita. Então, início mais igual a 1. Ou seja, vamos pegar aqui um exemplo. Entrou com A, não tem problema. Entrou com D, não tem problema. Entrou com C, não tem problema. Entrou com A de novo, esse cara é problemático. Então aqui vai ser verdade. Aqui finalmente vai ser verdade. Então, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de começar pegando o problema e movendo a minha janela. Eu prefiro começar pelo movimento dela, tá? Aqui eu vou então remover esse A, removo. E agora, em vez de falar que eu comecei no índice 0, eu vou começar no índice 1, que é o D, beleza? Então foi só isso que eu fiz aqui. Pronto, Felipe, não foi o caso ou eu já movi a janela. O que que eu faço então? Ok, letras vistas, ponto add, que é para adicionar, texto, enfim. E aí eu calculo o meu tamanho atual, né? O meu tamanho atual é o fim, que é o meu índice, menos o início. Só que tem um problema, tá? Se a gente está no índice 5 e a gente iniciou no 3, olha só, eu tenho 3, 4 e 5. Só que 5 menos 3 dá 2. Então, a gente soma mais um aqui, porque a gente tem que contar as duas extremidades, né? Tem 5, começou no 3, a gente tem o 3, tem o 4 e tem o 5. Então, só para garantir. E aí, eu faço aquele algoritmo do max aqui, né? Então, eu vou colocar maior tamanho igual max de maior tamanho ou tamanho atual. E aí eu posso, aqui fora do for, retornar o meu maior tamanho, tá? Vou executar aqui e depois a gente formata de novo esse código para deixar em inglês e deixar o formato que você vai ver por recrutadores, tá? Então, print maior string sem repetir e vou passar aqui o meu texto. Vou rodar aqui o meu código. Opa, aqui eu coloquei remove sem o parêntese, né? Eu coloquei o caractere errado, então foi só um erro de digitação, tá?
Porque o remove é uma função no Python e em vez de colocar função por conta do teclado que eu apertei o botão errado, vou rodar aqui de novo, ele veio e retornou 4, que é o mesmo valor que a gente encontrou, né? Quando a gente está na programação, principalmente quando você está fazendo entrevista, é legal ter uma padronização de nome. A gente sempre chama de left, deixa eu ver, a câmera está invertida, left e right, beleza? Então esquerda e direita. O que eu vou fazer? O meu início é o cara que eu vou chamar de left, é o cara que tá aqui à minha esquerda, né? E o meu fim é o cara que eu vou chamar de right, que é o cara da minha direita, tá? Então, maior tamanho, max size, letras vistas, você pode colocar sims, tá? Esse aqui já é o padrão que a gente tem aí de nome, ou você pode colocar, tipo, só sim, né? Você pode colocar também known, que é o conhecido, que é o que você sabe. Memory, tanto faz, tá? Isso aqui é sempre assim. Agora eu só vou mudar, então, o meu tamanho atual. Então, current size. E é claro, né, que a gente mudaria também para text. Aqui é a mesma coisa, mudar para text. E max string size, tá? Substring, né? Rodando aqui, você vê que continua 4. Então eu fiz com você algoritmo para você entender como a gente resolve, mas só para você ter esse panorama aí, tá? Lá pro exterior, principalmente, é bom usar left e right, tá? Faz até mais sentido se você pensar que você tá pegando a extremidade mais à esquerda, a extremidade mais à direita, para quando você vai fazer esse movimento aí, né? De ficar movendo, aumentando e diminuindo a sua janela. Isso é o algoritmo do slide window. Você sempre vai estar fazendo algumas variações desse cara aí, seja do fixo ou seja desse que pode mudar o tamanho. Esse vídeo e essa playlist, o foco dela é te ensinar a dominar os algoritmos, entender a razão por usar cada um, aprender a aprender. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu te ensino justamente isso, aprender a aprender. Como você faz para dominar algum exercício técnico e não passar vergonha no dia a dia. Se você gostou, se você achou interessante tudo isso, então já se inscreve no canal e assista esse outro vídeo. Se você quer ver o slide window ser empregado na prática em projeto real, também tem a playlist Dominando o LeetCode, onde eu pego exercícios reais do LeetCode e resolvo com você. Vou fazer os próximos 3 vídeos só sobre slide window. E talvez você está assistindo esse vídeo e ainda não lançou um deles. Então o que você faz? Você vai e ativa o sininho no canal que você já vai estar sendo inscrito. E aí você vai ser notificado quando o vídeo aparecer. Então muito obrigado, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o like. Te vejo no próximo vídeo.